No vídeo de hoje você vai aprender como fazer fortalecimento muscular da panturrilha, glúteo e quadríceps para idosos. Aqui você vai aprender o que você deve sentir na hora do exercício, quantas repetições fazer, quanto peso você deve usar e quanto tempo de descanso entre uma série e outra. A resposta para todas essas perguntas você encontra aqui nesse vídeo. Mas para isso é importante que você assista até o final, que afinal esse vídeo só está sendo feito porque foi um pedido de vocês nos comentários do último vídeo que eu postei, em que eu falei sobre os 3 músculos que todos os idosos devem fortalecer independente da idade. No vídeo anterior eu falei o porquê todos os idosos devem fortalecer esses músculos. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais os exercícios fazer para fortalecer esses músculos e ainda vou te ensinar o exercício na prática. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no final desse vídeo para que você assista depois. Mas Lucas, o que eu preciso ter para fazer esses exercícios? Mas antes eu vou pedir para que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas que estejam procurando informações como essa. E é importante que você se inscreva no canal, aqui tem um botão vermelho com o nome inscreva-se, que isso você vai estar me ajudando com o crescimento do canal e eu estarei trazendo aqui mais informações para vocês acerca do cuidado do idoso. Vamos lá. Lucas, o que eu preciso para estar realizando esses exercícios? Nós temos 3 opções para fazer exercícios em casa com idosos. A primeira opção é você comprar alguns equipamentos para que você possa estar realizando esses exercícios em casa, mas não é nada muito mirabolante. Você vai ver que alguns equipamentos simples daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A segunda opção é você fazer exercícios com o peso do seu próprio corpo. Eu vou trazer alguns exercícios exemplificando também. E a terceira opção é você utilizar alguma coisa que você já tem em casa, que vai estar auxiliando para você fazer esses exercícios. Eu vou explicar para vocês também. Se você for comprar alguns equipamentos, eu indico que você compre basicamente 3. Um kit de elástico, que você consegue treinar praticamente todo o seu corpo. Vou tentar deixar uma imagem para vocês. Um kit de mini bands, que também são elásticos, mas dá para fazer alguns exercícios específicos com ele, principalmente para membros inferiores. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem também. E 1 ou 2 pares de caneleira para que você possa estar realizando exercícios de membros inferiores. De preferência, um par de caneleira de 1 kg e um par de caneleira de 2 kg. Com esses 2 pares, você pode estar fazendo exercício com uma carga de até 6 kg. Você montando todo esse kit num membro só, por exemplo. Eu também vou mostrar a imagem aqui da caneleira para exemplificar para você. Lucas, mas esses equipamentos são muito caros? Não. O kit de elástico que eu dei o exemplo para vocês, que você consegue treinar todo o seu corpo, você consegue encontrar no Mercado Livre, na Amazon, na Magazine Luiza, por algo em torno de 70 a 80 reais com frete grátis. A mini band também, você vai gastar aí algo em torno de 30, 40 reais um par, e as caneleiras algo em torno de 50, 60 reais. Ou seja, com menos de 200 reais você consegue ter todos esses equipamentos e você consegue treinar todo o corpo do idoso e fazer diversos exercícios. Nesse vídeo eu vou trazer exercícios usando os elásticos que eu tenho e eu utilizo no meu dia a dia e também exercícios com o próprio peso do corpo. É basicamente isso que eu utilizo no meu dia a dia para atender os meus pacientes idosos. Você vai ver que é extremamente possível com um kit de elástico só e o próprio corpo do idoso você fazer diversos exercícios. Eu suponho que aqui nesse vídeo vai ter diversas pessoas procurando essas informações. Porém, vai ter pessoas que têm dificuldade de realizar exercícios simples por vários motivos. Vai ser por falta de mobilidade, por fraqueza muscular e vai ter pessoas que vão estar buscando essas informações que têm mais facilidade de executar exercícios mais moderados, exercícios mais avançados. Então, para ser justo, para cada grupo muscular que eu for trazer aqui para vocês, eu vou trazer exercícios mais simples e exercícios mais avançados. E também vou estar trazendo exercícios que a gente utiliza o peso do corpo e exercícios que a gente esteja utilizando ali o elástico. Por quê? Porque assim todo mundo que estiver assistindo esse vídeo vai poder executá-los sem problema nenhum. Independente da sua capacidade de realizar exercício, se tem mais fraqueza muscular, ou se tem dor, ou se tem um déficit de mobilidade, ou se tem equipamento ou não. Todo mundo vai se encaixar na realização desses exercícios porque vai ter exercícios mais simples, exercícios mais avançados, exercício com o próprio peso do corpo, que você não precisa utilizar recurso nenhum, e exercícios com elástico para oferecer uma resistência muscular maior, porque consequentemente vai ter pessoas que podem estar realizando esses exercícios. Mas aqui eu vou fazer uma ressalva, vou trazer uma orientação para você. Se você não conseguir realizar nenhum desses exercícios, mesmo que os mais simples, a orientação que eu tenho para você é que você procure um profissional fisioterapeuta, porque essa vai ser a melhor opção para você. Não é interessante você estar realizando exercícios sozinho se você não tem capacidade, pois você pode provocar ali algum problema, como por exemplo a dor. Todos os exercícios
exercícios aqui que eu vou mostrar para você como é que faz, a forma correta. Lembra que eu falei lá no início que eu vou te mostrar o que você deve sentir na hora da realização do exercício, quantas repetições você deve fazer, qual a carga que você deve utilizar e o descanso que você deve fazer entre uma sessão e outra. É importante que você assista o vídeo até o final, não apenas observe o exercício, porque é muito importante que você execute ele da forma correta e respeite também o tempo de descanso, por exemplo, as repetições. Se você fizer muitas repetições, pode ser muito ruim para você, como também fazer poucas repetições, o exercício pode não servir de nada. Então é muito importante que você preste atenção em cada detalhe para que você aprenda corretamente e execute corretamente. Sem mais enrolação, vamos aos exercícios. Voltei aqui. Eu queria dizer para vocês que eu queria mostrar todos os exercícios na prática, mas fazendo esses exercícios com um paciente meu que eu utilizo os exercícios no dia a dia. Porém, hoje, ao ir atender o paciente que eu ia gravar os vídeos com eles, eu tive uma surpresa, que é algo que eu já falei aqui no canal, que é o que eu mais me preocupo em relação a idosos, que é a queda. Meu paciente caiu no banheiro e aí hoje eu não pude fazer os exercícios com ele, tá? Então é muito importante esses exercícios de fortalecimento para evitar que isso aconteça. A queda é algo muito perigoso para o idoso e é por isso que me preocupa muito. Então eu vou trazer aqui os exercícios com vocês, vai ser na prática também, mas eu vou estar pegando a minha esposa para ser a cobaia aqui para que eu possa mostrar os exercícios para vocês. Vou mostrar os exercícios para vocês nessa sequência. Primeiro nós vamos fazer os exercícios de panturrilha, depois os exercícios de glúteos e depois os exercícios do quadríceps, da musculatura anterior da coxa. Agora sim, vamos lá? O nosso primeiro exercício é o exercício de fortalecimento da panturrilha. Nesse exercício a gente vai utilizar apenas o peso do corpo. O idoso ele vai estar sentado na cadeira e ele vai precisar trazer a perna um pouco para próximo da cadeira e vai elevar os calcanhares, deixando apenas a ponta dos pés no solo. E aí o que ele precisa sentir para a gente saber que ele está fazendo o exercício correto? Ele precisa sentir que ele está ativando a musculatura. Lucas, como é que eu sei que a musculatura está sendo ativada? A gente nota que a musculatura está sendo ativada quando a gente vê um esboço muscular acontecendo. Note quando ela para, desce, deixa no solo, a musculatura está relaxada. Quando ela sobe, a gente vê o músculo sobressaindo. Isso é a ativação muscular. Em idosos com fraqueza muscular, ele não vai conseguir fazer, pode parar um pouquinho, ele não vai conseguir fazer esse exercício em pé, usando o peso do corpo. Mas nesse formato, ele vai conseguir iniciar o fortalecimento e ele vai progredindo de acordo com que esse fortalecimento ele for acontecendo. Nesse exercício, a gente não utilizou nada, mas a gente pode evoluir fazendo com o nosso próximo exercício, que eu vou mostrar agora para vocês, em que a gente vai utilizar o elástico. O nosso segundo exercício ele vai acontecer com o uso de elástico. Como eu falei para vocês, a gente também pode fazer o fortalecimento com alguns equipamentos e eu citei o kit de elástico para vocês. Esse é o que eu utilizo, eu deixei a imagem para vocês. E aqui o idoso ele pode tanto fazer sentado com o apoio da cadeira como está aqui, como ele também pode fazer na cama. Eu trouxe desse formato aqui porque para facilitar a gravação. O que ele vai fazer? Vai botar o prendedor do elástico na ponta do pé, vai segurar o elástico com a mão, ou eu mesmo posso estar segurando o elástico para ele, que na maioria das vezes é o que acontece quando eu estou atendendo meus pacientes, e ele vai levar a ponta do pé para baixo. Vamos lá, fazer o exercício, volta e repete o movimento. Mais uma vez, o que a gente tem que observar? A ativação muscular. Note que a panturrilha está fazendo ativação muscular. A gente consegue observar o esboço da panturrilha e de outros músculos que também são ativados nesse movimento. E algo que é muito importante, algo que é muito importante é que o pé ele fique para fora, no caso nessa cadeira. Mas se você for fazer na cama, você pode botar um travesseiro aqui embaixo da perna para que o tornozelo fique livre. E o que tem que acontecer? Movimento do tornozelo. Repete o movimento para mim, por favor. Ele precisa ir até o final, o máximo de movimento que ele consegue e retorna. Agora, Priscila, eu vou pedir para você fazer o movimento incompleto. Vai só até a metade e volta. Se eu não realizo o movimento completo, olha o que acontece. Ela vai continuar fazendo o movimento só até a metade. Eu não tenho ativação muscular suficiente. Ela está fazendo o exercício e note que a gente não consegue visualizar o músculo se movimentando. Agora, quando ela vai até o final do movimento, o músculo ele está sendo ativado corretamente. Aqui você está executando o exercício da forma correta. E assim a gente pode fazer o fortalecimento da panturrilha fazendo uma evolução. Se ele não consegue fazer o exercício contra resistência, nesse caso o elástico, começa elevando somente a ponta do pé sentado, evolui com o uso do elástico para fortalecer a panturrilha
E o que a gente pode fazer? Cada elástico desse que vem no kit representa uma cor. O elástico amarelo, ele é o mais leve. O vermelho, ele é um pouco mais forte. E o preto é o último, que é o mais forte de tudo. O que eu posso fazer para evoluir um pouco mais? Ou eu acrescento outro elástico, ou eu pego a ponta desse mesmo e introduzo lá no apoio do pé. E aí agora eu tenho como se eu estivesse utilizando dois elásticos. E ela repete o movimento fazendo o fortalecimento. E agora a gente vai evoluir para o nosso terceiro exercício de fortalecimento da panturrilha. Agora que o idoso ele precisa já ter um fortalecimento. Agora no nosso próximo exercício o idoso ele já precisa ter um pouco mais de força muscular, porque ele vai utilizar o peso do corpo para fazer esse fortalecimento. Ele pode fazer a evolução. Primeiro o exercício na ponta do pé sentado, sem resistência. Depois a utilização do elástico nessa posição, deitado ou numa cadeira desse jeito. E aí, consequentemente, evolui para em pé e a gente vai ver qual é o exercício agora. No nosso terceiro exercício de fortalecimento da panturrilha, a gente vai estar utilizando o peso do corpo. Aqui ele precisa ter um nível de fortalecimento capaz de elevar o próprio corpo. Aqui ele precisa ter uma certa resistência e força muscular. É interessante que ele tenha feito os exercícios que eu mostrei para vocês anteriormente. Ponto muito importante, sempre prezo pela segurança. Para realizar esse exercício, além de ter capacidade, é sempre muito importante que ele tenha um apoio para estar segurando, um apoio para realizar esse exercício. Pode ser numa grade, pode ser na porta, pode ser numa janela e pode ser numa cadeira como está aqui. O que ele vai fazer? Ele vai elevar os calcanhares e ficar na ponta do pé e vai executar o movimento. Sobe devagar, desce devagar. E isso continua, sobe devagar, desce devagar. E aí, o que a gente precisa observar? A ativação muscular para ver se o idoso está fazendo o exercício correto. Está ativando a musculatura? A gente nota aqui na lateral, tá sim. Então o exercício está sendo bem executado. Terminou, parou. E esse foi o exercício de fortalecimento da panturrilha. E esse é um exercício mais avançado. O idoso só deve realizar esse exercício se realmente ele tem capacidade para isso. Nosso segundo exercício de fortalecimento muscular é o exercício de fortalecimento do glúteo. Esse exercício, o idoso ele vai estar deitado na cama, aqui é só tá no chão porque ela consegue para facilitar a gravação. Ela vai dobrar o joelho, bota as mãos ao lado do corpo e vai fazer a abertura das pernas com a resistência do elástico. Abre e fecha. Isso, força no glúteo, na lateral. Eu preciso, Priscila, que você sinta aqui na região lateral do seu quadril. Se tiver muito difícil, a gente vê que é um esforço muito grande, o elástico está muito forte, a gente pode reduzir a intensidade, a gente trocou o elástico mais forte para ficar mais visível para vocês. Mas o que a gente pode fazer aqui para facilitar? A gente desce um pouco mais o elástico. A gente diminui a alavanca e o exercício ele fica mais fácil. E ela consegue fazer com mais facilidade. Isso. Esse exercício, pode parar um pouquinho, Priscila. Esse exercício é ideal que a gente faça com a mini band, porque ele é um pouquinho mais largo e ele vai facilitar o exercício e ele não vai te machucar. Esse elástico, por ele ser mais fino, essa região da coxa é um pouco sensível em alguns idosos, ele pode machucar. Com a mini band, não. Ela é um pouco mais larga, vai facilitar o movimento e não puxa os pelinhos ali da perna. Lucas, não tem um elástico, como eu posso fazer esse exercício de fortalecimento do glúteo na lateral sem elástico? Simples, você vai ficar de lado, dobrar os joelhos a 45 graus, a Priscila vai mostrar para vocês, e você vai afastar o joelho um do outro, sem desencostar os calcanhares. Os calcanhares ficam juntos ali. A Priscila está executando o movimento, você vai fazer, continua. Você vai fazer força na região lateral do quadril, ativando ali o glúteo médio, que é o músculo responsável para fazer a abertura das pernas. Isso é muito importante para os idosos. A Priscila está fazendo o exercício corretamente porque ela tem costume de fazer isso e ela tem controle para isso. Mas geralmente o que acontece? Faz errado, Priscila. Você faz o movimento e mexe o quadril, joga o quadril para trás. Isso você não está ativando a musculatura correta, você não está fazendo exercício correto. Pode parar. Por isso que é muito importante, eu falo para vocês que eu tenho que mostrar o exercício e mostrar como que faz. Se você está fazendo esse exercício
e move o quadril, você não está ativando a musculatura e não está servindo de nada. E aqui a gente não está para brincar de fazer exercício, a gente está querendo trazer algo que realmente sirva para vocês. Lucas, o que eu posso fazer para diminuir essas compensações, para que eu não mova o quadril? Traz a mão e bota no quadril, vai lá Priscila, e repete o movimento. Assim você sente quando você quiser fazer as compensações e você segura um pouco o quadril. E aí você consegue fazer o exercício corretamente. Parou? Botando a grávida com 8 meses para me ajudar na gravação dos vídeos para vocês. Já está com dificuldade de movimentação. E como a gente consegue progredir um exercício um pouco mais avançado para o fortalecimento do glúteo? Isso eu vou mostrar para você agora. Vai deitar de barriga para cima, dobrar o joelho nessa posição, mais ou menos 45 graus, e vai botar a mão ao lado do corpo. O que a gente precisa fazer? Ativação do glúteo. A ênfase desse exercício é no glúteo, mas o quadríceps, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ajudar também. E também o abdômen. A gente precisa fazer a contração em conjunto. Abdômen, glúteo e quadríceps. O que você vai fazer? Você vai fazer força para tirar o seu bumbum da cama, da maca ou até mesmo do chão. Sobe e desce. Continua o movimento. Isso. Sobe o máximo que você conseguir. Não vou pedir para a Priscila exagerar, tá? Porque está gestante. Sobe. E também não precisa subir demais. Não precisa esticar muito a coluna. Não precisa fazer, Priscila. Isso, controle, força no glúteo. Aqui a gente está trabalhando mais glúteo máximo, o músculo que faz a extensão do nosso quadril, que faz com que a gente suba. A extensão é esse movimento de sair de baixo para cima. Pode parar. E esses foram os exercícios de fortalecimento do glúteo. A gente começou com um exercício mais simples com equipamento, né, com elástico, fazendo a abdução, a abertura das pernas, nessa posição que a Priscila está. O segundo exercício a gente não tinha equipamento, mas a gente fez a elevação lateral. A gente fez a abdução do quadril, aquele exercício ele deitado, afastando o joelho, sem elástico. E depois a gente veio para o exercício de extensão do quadril, nessa posição, subindo o quadril. E agora a gente vai para o nosso último exercício, o exercício de fortalecimento do quadríceps, da musculatura anterior da coxa, um dos músculos mais importantes dos nossos membros inferiores. E o nosso terceiro e último músculo, ou melhor, nosso terceiro e último grupo muscular, nós podemos fazer exercício de extensão do joelho para fazer o fortalecimento do quadríceps, a musculatura da coxa. A gente pode estar utilizando tanto o elástico, que eu já mostrei para vocês, como a caneleira, que eu também já deixei a imagem para vocês. Estica um pouquinho a perna esquerda, Priscila, vai fazer a extensão, segura em cima. Em pacientes mais fracos, com fraqueza muscular maior, ele pode fazer somente a extensão, segura lá em cima o máximo que conseguir e desce, descansa um pouco e vai repetir o movimento. Estica lá em cima, faz a extensão do joelho lá em cima, segura. Isso é um exercício isométrico, um exercício em que você faz a extensão, segura um pouco em cima e depois desce. Nós também podemos fazer esse exercício agora fazendo vários movimentos. Vai lá em cima, desce. A ativação muscular é o que o idoso precisa perceber, e se tiver alguém orientando, essa pessoa precisa observar. A gente precisa notar que o músculo da coxa ele está ativando, ele está funcionando. Quando o idoso vai cansando, o que a gente consegue observar? Que a perna vai tremendo um pouquinho, a gente nota que ele está ficando fraco devido ao exercício, está cansando na verdade. Esse foi o exercício fazendo a utilização com caneleira. E a gente pode fazer a mesma coisa com elástico. Como vocês podem observar, a gente introduziu, amarrou o elástico lá atrás na cadeira e ela vai fazer a extensão. De forma isométrica, estendeu o joelho, vai descansar um pouquinho e vai repetir novamente. Isso, desce. Pode parar. E aí eu já sei o que você deve estar imaginando. Lucas, quantas repetições eu devo realizar? Quanto tempo eu devo descansar? Lembra que eu falei para vocês que eu vou ensinar tudo isso? Assista o vídeo até o final, que depois da realização de todos os exercícios, eu vou falar isso em detalhe para vocês. E aqui a gente viu o exercício de extensão de joelho, fortalecendo a musculatura da coxa, o quadríceps, com a caneleira e também com o uso do elástico amarrado na cadeira. Eu não tenho, Lucas, nenhum desses dois. O que eu posso fazer? Idosos com uma fraqueza muscular mais grave pode não conseguir fazer esse exercício de extensão com qualquer um desses equipamentos. O que a gente pode fazer? Fazer a extensão somente com a elevação da perna. Então, nesse caso, eu vou tirar aqui o elástico e ela vai fazer a extensão e vai manter em cima primeiro, mantém em cima, fez isométrico, desce
e aí depois pode fazer o exercício fazendo vários movimentos. Esses foram os exercícios mais simples. E como a gente faz para evoluir no fortalecimento do quadríceps? A gente vai fazer o exercício de sentar e levantar. Esse exercício ele é tão importante para o fortalecimento como para a função em si, para melhorar o dia a dia do idoso nessa questão de sentar e levantar. Sempre prezo pela segurança. O ideal é que o idoso comece a fazer esse exercício com apoio, como eu falei para vocês, da porta, da grade, de uma janela. Isso é muito importante, lembrem-se disso. Nesse caso, para facilitar a gravação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o apoio para a Priscila. Ela vai fazer o sentar e levantar com o meu apoio. Vamos lá? Eu vou dar as mãos para ela e ela vai sentar e levantar. E você pode estar fazendo isso com o idoso em casa. Lucas, eu não tenho ninguém para me ajudar a fazer sentar e levantar. Segura na janela, segura na grade, segura na porta, segura em algum local que traga segurança para você. Parou? Ah, Lucas, eu já estou com um bom fortalecimento muscular, eu faço exercício, não sinto dor nenhuma. Ainda tem alguma coisa que eu posso fazer para intensificar mais esse exercício, para que ele fique um pouquinho mais avançado? Tem sim. Agora vai fazer esse exercício de sentar e levantar sem apoio da janela, da cadeira, do aquele objeto que você estava fazendo antes. Lembre-se, não é porque você vai fazer sem apoio que você vai fazer sem segurança. Se vai fazer o exercício sem segurar, você vai fazer exercício de frente para a janela, de frente para aquele local em que você estava fazendo o apoio. Aqui não tem nada na frente, só para facilitar a gravação, e a Priscila é uma pessoa jovem, não tem risco e ela é acostumada a fazer esse exercício. Eu vou pedir para ela mostrar para vocês. Vamos lá? Vai sentar, vai levantar e sentar, isso. O que a gente deve observar nesse exercício que é muito importante? Eu não posso deixar o meu joelho ir muito para frente, passar da linha dos meus pés. Devagar, Priscila. Algo muito importante, a gente precisa, além de fazer a ativação dos músculos da coxa, fazer a ativação dos músculos do glúteo, que a gente já fez o fortalecimento lá atrás. Isso é muito importante, bem como o abdômen. Faz o agachamento, não deixa o joelho ir para frente. Se você eleva muito o joelho para frente, você pode gerar sobrecarga na região anterior e isso provocar dor. Fez as repetições necessárias, parou. Senta, Priscila, pode descansar, que ela já tá com um pezinho a mais aí, além do próprio corpo, né? Tem a minha linda bebezinha. E agora eu vou responder as dúvidas de vocês, que eu já sabia que vocês tinham essas dúvidas. Lucas, o que eu devo sentir ao realizar o exercício? Isso a gente falou bastante durante o vídeo, que é a ativação muscular. E eu expliquei isso muito bem na hora da execução do exercício. Eu acho que deu para vocês compreenderem muito bem. Quantas repetições eu devo fazer em cada exercício? E a resposta é o seguinte: você deve realizar o máximo de repetições possível para gerar um certo cansaço. Por exemplo, imagine que você está fazendo um movimento de extensão do joelho, como você viu aqui, e você faz 10 repetições e você não sentiu praticamente nada, praticamente cansaço nenhum. Isso mostra que ou a carga estava muito baixa ou você fez poucas repetições. Você pode fazer duas coisas: aumenta um pouquinho mais a carga, se você estava usando uma caneleira de 1 kg, bote 2 kg, e observa se nas 10 repetições você sente um pouco de cansaço. Ou se você só tem 2 quilos, fez 10 repetições e não teve esse pequeno cansaço, o que você pode fazer? Faz mais repetições. E como é que eu consigo graduar isso? Uma quantidade de repetição ideal. Fiz 10, não cansei, não senti nada, eu faço mais. Até quando eu vou, Lucas? Até eu sentir um pequeno cansaço. Mas preste atenção num ponto muito importante. Você não deve cansar com o exercício fazendo apenas uma série. Esse cansaço ele não precisa ser exagerado. Você tem que ter capacidade de fazer pelo menos umas 3 séries de algumas repetições até chegar lá próximo ao cansaço. No geral, se você tem dúvida quanto isso, faça entre 12 e 15 repetições ou entre 15 e 20 repetições. Quanto ao peso que você deve utilizar, já respondi na pergunta anterior. Você deve utilizar uma carga suficiente para gerar esse cansaço que eu citei anteriormente. E quanto tempo eu devo descansar entre uma série e outra? Isso é um ponto muito importante. A maioria das pessoas querem fazer exercícios diretos.
Mas no caso do idoso, a gente precisa respeitar as limitações do seu corpo. O idoso ele demora um pouco mais para se recuperar. Então, se você está fazendo um exercício com uma carga boa e gera um certo cansaço, você respeite o seu limite, respeite o seu corpo. O tempo ideal de descanso ali seria entre 1 e 2 minutos. Se você descansou 1 minuto, achou que está bom para voltar e repetir novamente, repete. Mas se deu 1 minuto e você vê que ainda tem um pouco de cansaço, respeite seu corpo, descanse um pouco mais, descanse 2 minutos e volte ao exercício. Lembre-se que o tempo de descanso é muito importante e você não precisa fazer exercício na correria. Então o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham fogos no final do nosso vídeo. É porque o vídeo foi muito bom. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, e curta para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Vamos lá, hein? A Priscila disse que é no mínimo 1000 curtidas nesse vídeo para compensar o esforço que ela fez aqui para nos ajudar. Exercício sentado, deitado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Lá você vai elevar os calcanhares. Isso. Ficar na ponta do pé, sobe e desce, vai, isso, força na panturrilha, tá? Continua, isso, pode fazer, ativa a panturrilha, preciso que você ative as suas panturrilhas, vá, continue, isso, muito bem, continua, essa aqui tá ativando melhor, essa daqui um pouco menos, baixa e continua. Agora deitado com o travesseiro embaixo para ficar o espaço do tornozelo, ele vai segurar, tá segurando e vai botar o pé para cima e para baixo. Vai. Continua, tá? Isso, força na panturrilha. Preciso ver o movimento aqui da perna, tá? Da panturrilha. Vá. Movimento acontecendo, nesse caso ele tem um pouquinho de fraqueza muscular mas a gente consegue fazer com elástico. Continua. Precisa de ativação muscular, muito bem. A ativação está acontecendo e o movimento acontecendo. Movimenta mais o tornozelo lá embaixo. Isso, vai. Continua. E a ativação vai chegando. E o terceiro exercício de panturrilha, o exercício mais avançado, ele vai estar lá com apoio na cadeira. A cadeira está encostada na cama para não ter o risco de escorregar. E ele vai ficar na ponta dos pés. Nota que ele tem capacidade para isso. Olha, ele sobe e desce, faz a ativação da panturrilha. Aqui ele faz melhor nas duas, porque ele já tem mais capacidade, ele tem mais controle do movimento aqui do tornozelo. Então ele faz com perfeição. E aqui você pode repetir, nota que ele vai cansando com o avançar das execuções. E aí você vai chegar, e aqui você vai chegar naquele nível de cansaço que eu falei aqui no vídeo. O primeiro exercício aqui a gente vai fazer com elástico, como você pode ver, eu fiz com Priscila com 2 voltas, com ele tá mais leve, só com elástico mais leve, porque tem a dificuldade. Continua. Isso, ele abre e fecha. Fechou. Força na lateral, força no glúteo. Não deixa essa perna cair para cá. As duas estão caindo para cá, ó. Equilibra e vai para lá. Puxa igual, as duas iguais. Vá. Abre. Fechou. E aqui a gente vai evoluindo aos poucos. Começa com esse exercício mais básico. Vou mostrar para vocês já o segundo exercício sem o elástico e a gente vai evoluindo. Segundo exercício de lado, como eu mostrei para vocês. Vamos lá? Força aqui, desencosta os joelhos. Isso. Sobe o máximo que você conseguir. Volta. Continua. Força no glúteo. Vai lá. Continue. E aí vai começando a cansar. E aí vai fazendo as compensações que eu mostrei com Priscila, ó, o quadril vindo para cá. E aqui a gente já começa a fazer exercício um pouco errado. Vai lá, continua, olha o quadril como já está vindo para trás. E aí o que a gente faz? A gente corrige esse exercício. Continua. E aí o que eu posso fazer? Segura aqui, continua e olha como fica mais difícil. Mas eu não deixo o quadril dele vir. Continua. Isso. Vai lá. Olha a dificuldade. Continua. Tá cansando. Aqui já é um bom momento para parar. Faça mais uma. Isso. Parou. O terceiro exercício você vai subir, sobe e desce. Sobe o máximo que você conseguir. Essa já foi a terceira repetição. Sobe, força no glúteo. Pode subir. O máximo que você conseguir, desce. Aqui é a vida real, na prática. E aí a gente vê o cansaço.
Sobe mais uma. Isso, a dificuldade. Ativa, desce. Ativa o glúteo para subir. Ativa o músculo da coxa. Vá, sobe de novo. A panturrilha trabalhando. Desceu, descansa. Pode descer e descansar. E aqui a gente vê na prática acontecendo o exercício de fortalecimento do glúteo. O quadríceps está ajudando, a gente vai ver daqui a pouco. E a panturrilha também já está participando. No exercício de fortalecimento da coxa, eu vou fazer aqui com a caneleira para vocês estarem observando. Vamos lá fazer a extensão? Isso. O objetivo aqui é ele estender todo o joelho, ele está conseguindo nos primeiros movimentos. Vai lá, a gente está fortalecendo aqui a coxa, utilizando a caneleira. E isso continua. E aí a gente nota, começando a cansar, vai conseguindo estender menos o joelho, mas ele consegue fazer bem. Isso, traz a pontinha do pé para cima. Isso, melhorou bem. Vai lá, continua, tá cansando. Isso aí. Muito bem, bem simples, como eu mostrei para vocês com Priscila. E aí ele consegue fazer o exercício bem direitinho. O segundo exercício, a gente vai fazer o sentar e levantar com apoio. Isso, eu estou usando a cadeira com ele, para ele fazer isso aqui com segurança. Essa cadeira ele pode movimentar, mas como eu já faço bastante exercício com ele aqui, eu confio fazer isso. O ideal é que seja numa grade ou num objeto que não tenha perigo de movimentar. Aqui ele faz tranquilamente, então eu deixo ele fazer. Mas se ele puxar essa cadeira, ela pode vir para trás. Mas ele já tem capacidade de fazer isso aqui. Para um pouquinho, senta. E agora já continuando, a gente vai fazer sem um apoio, porque ele... Agora já continuando, a gente vai fazer sem um apoio, que ele tem capacidade para fazer isso. Vamos lá, sem segurar, levanta e senta. 3 vezes só. Isso, levantou, senta. E eu sempre à frente para qualquer coisa eu ajudar. Isso aí, pode sentar, muito obrigado.